confirmar isso. Pastor Ricardo, pastor Andréia, Esther, é muito bom poder tê-los como amigos, né? Eu creio que nós precisamos sempre de alguém, né? Ainda que Deus tenha nos abençoado, que Deus tenha colocado algo dentro da gente, mas tem sempre outra pessoa que carrega um pouco também, que é de Deus e que é para você. Você entende isso? Amém. Pastor Luiz Paulo também, né, está aqui hoje. Pastora Marli não está aqui, né? Mas a gente sempre está tendo comunhão, né? Eu amo comunhão, sabe, irmãos? Eu amo unidade. Pastor Ricardo falou isso ontem. Tem coisas que, por mais que você não queira falar, é impossível, porque está borbulhando dentro de você. E uma coisa que eu amo é unidade. Amém? É muito bom a gente comer à mesa. De fato, lá em casa é pão com ovo. A gente come pão com ovo, a gente é gente. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, você é gente. Né? Pãozinho com ovo. É bom, não é? Sim ou não? Demais. Pão com ovo, aleluia. Nem sempre, não é que seja a comida predileta, mas é bom também porque a gente não se esquece de onde a gente veio, né? É sempre bom. Mas eu amo comunhão, né? Ontem eu saí daqui, a gente foi daqui até Vila Prudente, morrendo de rir e fazendo brincadeiras até com as nossas falhas, né? Então, assim, é muito bom. Fico feliz de estar aqui hoje, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem. Aleluia. Amém. Deus é bom, sim ou não? Amém. Como é que é o nome da cidade aqui? Carapicuíba. Eu moro lá na Candangolândia. Mas não fica rindo não, porque Carapicuíba também. Irmãos, eu não sei vocês, sabe? Mas eu sempre brinco. Porque Candangolândia foi o acampamento dos construtores de Brasília. Então lá não foi uma cidade planejada. Lá acamparam, o povo terminou de construir Brasília, saíram e a cidade ficou lá. E eu sempre brinco, né, que o pessoal quando passa na porta da Candangolândia pergunta assim: pode alguma coisa boa sair de Candangolândia? Quando não fala isso, eles passam meneando a cabeça. Mas eu creio que tanto da Candangolândia quanto de Carapicuíba vai sair o avivamento. Amém? Aleluia. Eu creio demais, irmãos. Eu creio nisso demais. Aí um pastor amigo nosso, ele falou o seguinte. Ele falou: irmãos, Deus para poder trazer um avivamento no Brasil, vai ter que fazer alguma coisa em Brasília, porque Brasília é o útero do Brasil. Aí eu falei: pastor, posso falar uma coisa? Ele falou: pode. Eu falei: se Brasília é o útero do Brasil, a Candangolândia é o útero de Brasília, então vai ter que começar logo ali. Não é verdade? Mas a grande realidade é que para Deus fazer algo numa cidade, Ele primeiro tem que curar o útero. Amém? E eu creio que você é um útero espiritual. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida e através da sua vida. Amém? Aleluia. Irmãos, eu confesso que eu tenho experimentado algumas coisas. E dentro dessas coisas, para ser bem sincero, eu ainda estou tentando administrar isso no meu espírito. Então, antes de colocar para fora, eu tenho procurado muito organizar para que eu possa entender e o que Deus está falando comigo possa de fato cumprir o propósito de Deus e não o meu propósito. E eu creio fielmente, irmãos, que o mundo espiritual, ele tem lugares
Tem lugares no mundo espiritual. Então, se você quiser viver algo novo de Deus, você vai ter que sair de um ambiente espiritual e você vai ter que ir para um outro ambiente espiritual. Às vezes o que você está vivendo aqui, você está passando uma situação aqui. Por exemplo, você está lutando contra uma enfermidade. Essa enfermidade, ela está nesse ambiente. E nesse outro ambiente está a cura. Quando você sai deste lugar no mundo espiritual, deste lugar em Deus, que você entra neste lugar, você percebe que você já não está mais com a enfermidade, porque você mudou de um lugar para o outro. Você quer ver uma coisa, como isso é real? Vá lá em Apocalipse. Tem alguém aí que gosta de orar? Alguém gosta de orar em línguas? Aleluia. Quem gosta de ler Bíblia? Quem gosta de jejuar? Está registrado lá, hein? Irmãos, aqui vocês estão diante de um homem que está aprendendo a jejuar. Eu tenho aprendido a jejuar. Não vou ser assim, hoje eu gosto de jejuar, mas um dia eu não gostei. Mas depois que eu descobri o que o jejum faz, eu passei a gostar mais de jejum. E o porquê que eu estou falando de jejum? Porque isso que Deus me mostrou. Eu estava num jejum lá na Candangolândia, de 3 dias. E de repente, sabe quando, como eu já estou nesse contexto, eu vou falar, sabe quando Deus te pega? Fala, filho, agora eu vou te tirar daqui. E eu vou te colocar em um outro lugar. Foi o que Deus fez comigo. E por isso que eu estou citando sobre o jejum. Mas o capítulo 1, e eu confesso que eu sou a pessoa menos indicada para pregar sobre Apocalipse. Mas o que eu vou falar aqui está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Olha aí o versículo 3 do capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10, achei-me em espírito no dia do... Para mim, irmão, aqui já começa Deus tirando João de um ambiente natural e pegou ele em espírito e levou para um outro lugar. Então ele já subiu um nível. Agora olha comigo, pastor, o que acontece comigo quando eu mudo desses lugares? Eu vou de um lugar para o outro. Onde que está, gente? Amém. Está mesmo, sabia? Você veja que tem profeta aqui. Olha o versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como, diga, como morto. Diga, ele não estava morto. Diga, mas caiu como morto. Parte B do verso 17. Porém, ele pôs a mão sobre mim. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na nossa cabine de som ali.
e era mais ou menos 7 horas da manhã. Eu estava num jejum de 3 dias, e nesse 7 horas da manhã era o 3º dia. E Deus, ele veio com uma presença muito forte, e ele começou a ministrar o meu coração. Quando eu li essa passagem, Deus falou assim: Everaldo, quando você está vivo, eu estou morto. Mas quando você está morto, eu estou vivo. João, quando ele teve a visão, ele caiu como morto. Antes ele estava vivo, mas ele caiu como morto. E quando ele caiu como morto, o Senhor colocou a mão sobre ele e falou: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, porque você estava vivo. Mas agora que você caiu como morto, agora eu estou vivo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: enquanto você está vivo, Deus não pode fazer na sua vida. Mas quando você estiver morto, aí Ele está vivo. Qual a vida que você acha melhor? A sua ou a dele? Então, irmãos, o mundo espiritual, eles são lugares. Quando eu entro em um outro lugar, eu começo a desfrutar de uma nova graça, de uma nova unção, de um novo entendimento, de uma nova mentalidade. Quando eu olho para Romanos capítulo 12, eu fico olhando, quando a Bíblia diz no verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muitas vezes a minha mentalidade impede de que eu seja transformado. E quando eu não sou transformado por causa da minha mente, eu não passo a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Posso falar uma coisa aqui? Não é o que... Diga comigo: boa, agradável, diga, e perfeita vontade. Diga comigo: a frutificação, diga, ela é a 30, é a 60 e 100 por 1. Amém? Agora entenda outra coisa. Mateus capítulo 6, Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto secreto. Segundo, quando deres esmolas. E terceiro, ele disse: quando jejuardes. Entenda algo. Quando você ora somente, você pode até experimentar a boa vontade de Deus. Quando você ora e você sabe ter generosidade em dízimos, em ofertas, ofertar em missões, você tem a agradável. Mas quando você ora, quando você administra generosidade e quando você jejua, você passa a experimentar a perfeita vontade de Deus na sua vida. Por isso que eu gosto de jejuar. Porque sempre o jejum me leva para um outro lugar em Deus. Eu consigo experimentar coisas novas. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu vi o pastor Ricardo falando aqui sobre ofertas. Irmãos, na Candangolândia, a gente também é do mesmo jeito. A palavra de dízimo nossa lá é assim: vamos agora honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que vai fazer isso, levanta a sua mão, vai o envelope até você. A pessoa pega o envelope, sem pressão, sem força, sem nada, irmãos. Porque a gente entende que aqui no altar a gente não traz dinheiro, a gente traz honra. Provérbios 3:9, honra ao Senhor. A gente traz honra, a gente não traz dinheiro. E assim, como Deus tem sido bom conosco. Temos 7 anos que nós estamos no nosso templo. Por misericórdia de Deus, é uma área própria. Temos construído um templo mais ou menos com esse espaço.
temos parte administrativa atrás e salinha de criança, temos um estacionamento dentro do próprio lote. E todo esse tempo, quando eu entro dentro daquele lugar, eu fico olhando a misericórdia de Deus, porque naturalmente a gente não tem condição alguma, mas a gente tem experimentado um sobrenatural de Deus naquele lugar. Pra você ter ideia, quando nós compramos o lote, eu fiz uma reunião com os líderes, eu falei, cara, vamos pelo menos murar esse lote. Eles foram, aí vamos calcular, pastor, nós calculamos, deu em torno de 20 mil. Aí eu falei assim para eles, falei, olha, nós não temos dinheiro, mas vamos começar a murar? E eles falaram assim, vamos. E nós começamos a murar sem dinheiro. Quando terminou o muro, nós entramos para a fundação. Com 5 meses depois, nós começamos a construir. Tivemos o primeiro culto lá dentro. E até hoje, Deus não tem deixado a gente parar de construir. Só está faltando os banheiros coletivos para a gente encerrar a obra. E eu profetizo que Carapicuíba também vai ter a sede própria em nome de Jesus. Agora pergunta assim para mim, pastor. Pergunta, pastor. Fala assim, e aonde é que está o dinheiro? Fala assim, ó, tá aqui, ó. Tá onde? Irmão, deixa eu falar, eu fiz desse jeito com a nossa igreja, sabia? E nós fizemos um projeto lá, irmãos, ofertando 100 reais, 50 reais, 30 reais, 5 reais. Quando juntou todo mundo, nós compramos o lote, nós construímos e tá lá uma bênção de Deus. Aí agora, nós decidimos ofertar 5% de tudo que entra para o Quênia. Aí eu encontrei um irmão crente que tem uma loja onde vende elétrica, vende luminária, essas coisas. Aí esses dias nós compramos lâmpadas e luminárias de emergência. E eu fui lá, peguei fiado, fui lá depois para acertar com ele, e aí estava falando do alinhamento e avivamento com o apóstolo Luiz Hermínio, que teve lá na nossa igreja, esse mês. Aí eu falando com ele como foi, aí ele pegou a nota, ele falou, pastor, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, pode ver aí, né, o que você faz aí. Aí ele olhou para a nota, olhou para o computador, aí ele pegou o papel assim, dobrou, falou, não, pastor, faz o seguinte, coloca a empresa nas suas orações, isso aí é oferta para vocês. Eu creio, irmãos, que tem coisas que nós não podemos fazer, mas que Deus pode. Abre a mão que eu vou te dar um entendimento. Toda vez que Deus colocar algo dentro de você, que só Ele pode realizar, você vai precisar de orar e jejuar. Amém? Então vamos embora. Abra comigo no Salmo 90. Quando você achar, diga para o irmão que está do seu lado, sai do lugar onde você está e entra no novo de Deus. Salmo 90. Engiou a testa, né? Deve estar pensando, o que esse cara vai falar? Salmo 90, verso 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua. Vamos ler de novo? Aos teus servos apareçam as tuas obras,
e a seus filhos a tua glória. O que eu aprendo com esse texto, irmãos? O nível de relacionamento que você tiver com Deus, assim será o nível de manifestação dele para com você. Se você se relacionar com Deus apenas como servo, aqui não é o caso, mas na Candangolândia está assim, ó. Sabe aqueles que querem só impressionar Deus pelo que pode fazer? Deus até manifesta as obras. Agora, irmãos, quando eu decido a me relacionar com Deus, como filho, vai ter a glória dele que vai ser manifesta a mim, vai ser manifesta a você. Se você quiser se relacionar com Deus pela sua força natural, pelo que você pode fazer, pelo seu intelecto, pelo que você tem, pelo que você é, você vai poder até deixar Deus fazer algumas obras através da sua vida. Mas agora, irmão, se você se relacionar com Deus, num relacionamento como filho, Ele vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. E eu creio que o ambiente de glória, ela é carregada de milagres, de unção e de poder. Sabe, eu fico vendo, lembra de Atos capítulo 3, quando Pedro e João sobe 3 horas da tarde para orar, que ele encontra o paralítico e que ele pede uma esmola. Eu não sei, mas no meu relacionamento com Deus, eu entendo, irmãos, que aquela não foi a única vez que Pedro viu aquele paralítico, aquele coxo. Toda vez que ele subia, ele via aquele coxo. E ele pedia esmola, me dá uma esmola. Alguns irmãos da igreja davam esmola, mas Pedro, ele olhava, provavelmente, ele olhava para aquele coxo e ele falava: Deus, até quando esse cara vai ficar aí? E o coxo falava: me dá uma esmola. Pedro falava: espera um pouco, porque eu vou ali no lugar chamado oração, eu vou ver se eu resolvo o teu problema. E ele voltava e aquele coxo falava: e aí, Pedro? Falou: cara, ainda não. Mas no outro dia estava lá e falou: espera aí que eu vou ali, eu vou no outro ambiente. Eu creio que a oração, irmão, de Pedro era: Senhor, e aquele coxo? Eu estou trazendo aquele coxo no meu coração, eu estou trazendo esse coxo no meu espírito para um ambiente de glória. Eu não tenho ouro e nem tenho prata para dar para ele, mas eu trago ele. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Irmãos, quando isso foi acontecendo, oração após oração, o Espírito de Deus foi gerando algo no espírito, foi mudando o ambiente no espírito de Pedro. Mas chegou um dia que Jesus falou: cara, agora você pode ir lá, porque agora você vai resolver o problema dele. Aí Pedro veio entrando, e o coxo: me dá uma esmola. Ele falou: cara, olha para mim, eu não sou servo, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas eu tenho um ambiente dentro de mim que é um ambiente de glória. E Deus já me deu, agora eu tenho. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta aí. Para mim, igreja tem que ser para levantar pessoas. Igreja, irmãos, tem que ser para mudar vidas, para curar, para tocar, para sarar, para restaurar. Eu creio que é por isso que Deus vai dar ambientes grandes para nós, porque nós vamos ter que acomodar esse povo. Mas primeiro, irmãos, o primeiro ambiente que Deus gera é dentro de nós. Teve um dia que eu estava orando no templo, o Espírito Santo falou assim para mim: Everaldo, se ficar só eu e você aqui dentro,
você fica? Irmão, foi de imediato, Senhor, eu fico. Mas aí depois a mente de pastor, né, irmãos? Eu falei, Deus, parece que o Senhor não está entendendo muito bem. Deixa eu explicar para o Senhor, eu sou pastor e o Senhor me permitiu eu construir todo esse... O que o Senhor acha que eu quero aqui? Eu quero isso aqui lotado, eu quero 2, 3 cultos aqui no domingo. Mas a grande realidade, irmãos, é que Deus, Ele só dá algo para a gente quando Ele tem o nosso coração. Se Deus não tiver o nosso coração, irmãos, Ele não vai nos dar aquilo que já está preparado para nós. Sabe por que primeiro Deus pediu Isaac? Porque Deus queria o coração de Abraão. Muitas vezes, irmão, Deus Ele quer o nosso coração. E tem um nível maior para mim, para você. Às vezes a gente se relaciona no nível de servo. Graças a Deus, irmão, nós estamos nos convertendo. Nós estamos, irmãos, eu creio nisso. Antes era assim, ó, pastor encontrava com pastor. Quantos membros tem a sua igreja? Quantas células você tem? Antes era o quê? Esse é meu discípulo. Não, irmãos, Deus está levando a gente para uma nova medida. Agora não é mais meu discípulo, Ele é o meu irmão. Nós fazemos parte de uma família. Deus, Ele é o nosso Pai e ponto final. Sabe o que é isso? São os ambientes. Como nós nos relacionamos. Irmãos, nós precisamos de cuidar do nosso coração, porque qual é a motivação? Às vezes eu quero trabalhar para Deus, só para que todos olhem para mim e digam, uau, ele tem obras, mas eu sou apenas servo. Mas vai ter aquele irmãozinho, que às vezes ele não vai ter uma célula, mas ele é um dos caras mais chapados que vai ter na igreja. Quando ele tocar, as pessoas vão ser curadas. Você vai falar, ei, o que é ele? Ele é diácono, ele é pastor, ele é apóstolo, ele é o quê? Ele é bispo, ele é o quê? Não, esse aí é o irmão Anselmo, é o irmão fulano, ele é filho. Ele é filho, ele decidiu se relacionar com Deus como filho. É por isso que ele está experimentando a glória. Esse ambiente de glória, irmãos, é só para filhos, mas está disponível para todos. Para todos. Os filhos se relacionam não pelo que Deus pode dar. Deus, o que o Senhor vai fazer na minha obra, na minha vida? Qual vai ser a bênção que o Senhor vai me dar? Às vezes Deus só vai te falar assim, filho, eu te amo. Porque servos sempre está preocupado com obras. Os filhos não. O filho está preocupado com quem ele é. Sempre. Eu creio que nesse ambiente de glória, quando nós nos encontramos como pai e filho, não há lugar para vaidade. Não há lugar, irmãos, para propósitos pessoais. Quem aqui já cuidou, já trabalhou com seu pai? Quem já trabalhou? Pode ter certeza que em algum momento aqui, algum de nós possa ter reclamado. Poxa, mas eu trabalho para ele, mas não ganho. Quem já falou isso? Irmãos, eu era menino. Eu cansei de ver, o sol nem tinha nascido ainda. Eu já estava suado, porque o meu pai me levava para trabalhar no Ceasa. Mas tudo que eu tinha, mesmo sem ter um salário, era porque o meu pai tinha. Nós precisamos de entender isso, que não vai ter, no ambiente de glória, não entra vaidade, porque eu quero ser, não, isso está fora. Você quer ser, você tem que ser servo, mas agora filho, irmãos, o propósito é o coração de Deus. O propósito é o propósito de Deus. A glória de Deus é um ambiente de paternidade.
É no momento, irmãos, que nós nos encontramos com essa glória, é que nós somos alinhados com o céu. É nesse ambiente que nós conhecemos o coração de Deus. Sabe, irmãos, eu não sou contra. Talvez é porque eu também estou chegando numa fase da minha vida. Os meus filhos, nós temos 3 filhos. E em dezembro está vindo a 3ª neta. Pastor, mas o senhor é tão novo. É. Fazer o que, né, irmão? Comecei cedo. Mas, irmão, sabe qual é o sentimento que eu estou tendo? 3 filhos e para a honra e glória do Senhor, todos os meus filhos são envolvidos com o altar. O meu filho mais velho é baterista, o meu filho do meio é guitarrista, a minha filha é da salinha das crianças, e assim a gente está indo. Mas sabe o que eu tenho entendido, irmãos? Eu estou deixando os meus propósitos de lado. Eu quero saber agora o que Deus quer fazer com a minha vida. Eu quero gastar a minha vida, eu quero queimar a minha vida por causa de um propósito. Eu quero queimar para ver a glória de Deus, para ver esse ambiente de glória sendo manifesto. Muitas vezes nós pensamos assim: o dia que eu me aposentar, eu vou dar um tempo integral para Deus. Jovens, quando eu me casar. Quantos jovens nós temos aqui hoje? Aleluia. Mas, irmãos, nós precisamos de dar as nossas vidas, independente de idade, nós temos que entregar para Ele, amém? Sempre. Eu tenho um diácono, nós temos um diácono lá na casa do pai, que ele começou a namorar, e ele procurou os pais da menina, procurou os pais dele, procurou os pastores da menina, procurou nós como pastores, e falou assim: com vocês eu vou andar na luz, eu só vou beijá-la no altar. Namorou, noivou e casou, e só beijou no altar. Esse, irmãos, olha o que é a gente encontrar com esse ambiente de paternidade de Deus e da glória de Deus. A vaidade não entra. Um dia ele me procurou e falou: pastor, eu estava orando e eu também estava estudando para passar num concurso, porque Brasília, irmãos, o que dá é concurso. Na nossa igreja também tem muitos jovens que nós vimos crescer na salinha das crianças, hoje estão formados, concursados, glória a Deus por isso. Mas Deus falou para esse Jaime, que é o nome dele, falou assim: olha, você só quer passar num concurso para provar para os outros que você pode. Aí ele me procurou e falou: pastor, Deus falou isso comigo, e hoje eu quero literalmente entregar a minha vida para Jesus. E hoje ele já era e continua sendo tempo integral lá na igreja. Sabe, quando a gente entra nesse ambiente, irmãos, deixa eu falar algo, irmãos. Talvez não sirva para você hoje, mas também não joga fora. Guarda, porque amanhã talvez você vai olhar e vai falar: hoje para mim serve. Deixa eu te falar algo. Talvez você está querendo ser algo na força do seu braço. Talvez um líder, talvez um pastor, talvez um profeta. Não, irmãos. Deixa Deus fazer na sua vida. Porque a Bíblia diz que não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas para colocar em cima, para poder alumiar todos da casa. E você é uma candeia, mas não vá se acendendo. Deixa o Espírito Santo colocar fogo em você. Fica quieto no teu lugar, deixa Ele. Tenha Ele como pai,
Deixa ele construir algo no seu espírito. Deixa ele colocar um fogo, deixa ele colocar uma mensagem dentro de você, porque vai chegar a hora, irmãos, que você não vai precisar falar: ô pastor Ricardo, o senhor tem que me ordenar ou isso ou aquilo. Não, toda a igreja vai reconhecer que você carrega algo de Deus. Deus colocou algo aí. Eu quero ser filho. Se eu não servir para nada na obra de Deus, pelo menos eu quero ser filho. Eu quero estar com Ele, eu quero experimentar algo novo. Olha aqui, entenda algo. Os servos geram ambiente de obras, de trabalho e resultados. Quem não entendeu a paternidade de Deus ainda, sempre vai estar querendo trabalhar, sempre vai querer gerar resultados. Porém, os filhos, eles desfrutam de um ambiente de glória, onde quem se manifesta é o próprio Deus. Os servos têm que gerar um ambiente. Eles mesmos geram um ambiente. Sabe, irmão, quando a gente começa a se deleitar com a obra, com o que a gente está fazendo, é porque a gente mesmo gerou. Agora, quando eu entendo a paternidade, começa a entrar num ambiente de glória. Eu não gerei nada, mas Ele que gerou. E eu entro só para desfrutar. Eu entro só para desfrutar do que Ele está fazendo, de quem Ele é, da glória dEle. Lembra de Gênesis capítulo 2? O jardim do Éden. Deus plantou o jardim do Éden. Colocou o homem lá dentro. Ele já tinha tudo pronto. Porque quando Deus cria, Ele pega o filho e coloca dentro. Deixa eu compartilhar algo, irmãos. Falar um pouquinho mais sobre algo que queima no meu coração. Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 2. Tem palavras que Deus gera no ambiente de oração e jejum. Tem outras palavras que Deus gera para te levar para o ambiente de oração e jejum. Quando Deus, Lucas capítulo 2, versículo 36. Irmãos, eu creio que todo ambiente de Deus, ele é para qualquer pessoa. Todo. Eu lembro de uma vez que eu fui convidado para ir pregar no aniversário de uma igreja. E eu fui, só que quando eu cheguei no estacionamento, Deus já tinha colocado no meu espírito, falou: você vai falar sobre vida no espírito, oração e línguas. Quando eu cheguei no estacionamento, que eu comecei a olhar as pessoas, eu falei: Deus, acho que eu não vou falar sobre isso não. Porque eu achei que as pessoas, o ambiente, não era para aquilo. Aí Deus falou assim comigo: Everaldo, o que eu coloquei no seu espírito para você pregar é para toda pessoa. Naquele dia eu cheguei, preguei, chamei o pessoal na frente, uma turma foi batizada com o Espírito Santo. E depois eu perguntei assim: quem aqui precisa de uma cura? Logo na minha frente um jovem levantou a mão e falou: eu. Aí eu falei assim: qual é a sua enfermidade? Aí ele olhou para mim e falou assim: eu sou gago. Aquela hora que os pregadores falam: meu Deus, o que eu fui falar? Aí eu falei: sobe para cá. Aí comecei a perguntar para as pessoas.
E aí foi falando, eu estou enferma, estou assim. Eu falei, vem subindo aqui. Quando eu fui orar com aquele menino gago, ele começou a chorar. Chorava. E aí eu entendi. Eu falei, não pode deixar ele assim. Deixa aí, porque a cura dele está nesse choro. Irmão, naquele dia, eu senti que Deus ele fez algo muito sobrenatural, porque as pessoas foram curadas instantaneamente. E começaram a ser tocadas, eu orando, elas foram sendo curadas e testemunhando. Quando faltava 2 pessoas, eu chamei o menino gago, falei, vem cá. Aí dei o microfone para ele, falei, abri a Bíblia no púlpito, falei, começa a ler a Bíblia aí, enquanto eu vou orar com aquelas pessoas, eu volto aqui. Aí dei para ele e fui orar. Ele começou a ler, leu um versículo, falei, não, pode continuar até eu voltar. Quando eu fui lá, orei com as pessoas, essas 2 pessoas foram curadas também. Quando eu voltei, que eu olhei para a igreja, estava a igreja toda chorando, porque o menino estava orando, estava lendo a Bíblia sem gaguejar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aí você olha para mim e fala, pastor, eu também quero isso, é sobre isso que eu quero te falar, irmãos. E isso também está disponível para você. Todo esse poder, toda essa glória está disponível. Mas agora, irmão, eu quero falar sobre como que eu posso entrar nisso. Porque uma coisa, irmão, é saber que tem. Ixi, eu estou sentindo um arrepio na cabeça. Aumenta esse teclado aí, varão. Por favor. Quando eu sinto esse arrepio na cabeça, irmão, é sinal dele. Irmãos, sabe que está disponível. Está disponível. Isso não é... O Ricardo falou sobre isso ontem, pastor Ricardo. Irmão, não é o apóstolo, não, é o filho. É o filho. Se você entrar, se você mergulhar, você vai encontrar. Porque está disponível. Agora, como, irmãos, que eu posso entrar numa medida de comunhão e de intimidade com Deus, aonde eu vou cair como morto? Se você quer experimentar algo novo de Deus, irmãos, se prepare para cair como morto. Se você quer exalar a vida, se prepare. Se prepare, irmãos. O problema é esse, irmão, é que nós queremos ver a manifestação da glória de Deus, mas nós queremos com um Rzinho em cima, marca registrada. Não, irmãos. Lembra de Pedro, quando ele pegou e o cara foi curado, o coxo, o paralítico. Ele entrou no templo pulando e louvando a Deus. O povo arregalou os olhos para ele. Falou, cara, por que vocês estão olhando para a gente desse jeito? Como se tivesse sido a gente. Não foi a gente. Foi Jesus Cristo que fez isso. Na glória de Deus, irmãos. Ou a gente cai como morto, ou ele vai continuar morto. Como morto, pastor, ele ressuscitou. Ele está morto porque ele não pode fazer nada, nem na minha vida e nem através da minha vida. Mas se eu morrer, se o grão de trigo caindo na terra, se ele morrer, esse dá muito fruto. Aleluia. Se prepara para morrer, irmãos. Se prepara. Sabe, irmãos, eu tenho conversado com alguns pastores. Eu sei que Deus, Ele está prestes a fazer algo, eu não sei o que. Mas eu sei, irmãos, que Ele está preparando a igreja. Ele está levantando os filhos. Porque Ele vai liberar algo grande nesses dias. E Ele está a fim de tocar em você. Cair como morto. Aí veio a mão direita e falou, não temas, filho. Eu tive morto, mas agora eu estou vivo. Irmãos, eu vou orar para que Deus toque na sua vida.
e fala: filho, eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Pode preparar a sua família, porque agora eu vou começar a tocá-los. Agora eu vou começar a salvá-los. Pode se preparar. Deus, por que o Senhor vai fazer isso? Porque você morreu. Porque você parou, irmãos, de querer dar lição de moral. Pare de querer dar lição de moral, irmão. Dê lição de amor para os seus familiares. Sai do meio. Deixa ele passar, irmão. Deixa ele tocar. Deus está querendo fazer a obra e a gente está aí, ó. Ah, não, Deus, eu tenho que ir. Não, não, filho, sai do meio, eu que vou fazer. Fica aí como morto. Fica aí como morto. Olha Lucas capítulo 2, versículo 36. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei: uau, o dia que eu pregar eu vou bombar. Aí Deus falou: filho, sai do meio que eu vou te matar. Só que eu não sabia, né, irmãos? Na minha mente, um negócio que a palavra estava vindo no espírito. Olha comigo aí. 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmãos, o dia que Deus me deu essa palavra, Deus falou assim: Everaldo, olha essa mulher, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Deus falou: Everaldo, isso não é uma genealogia, isso é um caminho. Deus falou: olha o significado dos nomes. Eu olhei: Ana, graça; Fanuel, face de Deus; e Aser, abençoado. E Deus falou para mim: Everaldo, você precisa de graça para permanecer diante da minha face, para que você seja abençoado. Depois eu fui olhar a idade daquela mulher. Ela tinha 84 anos. E a Bíblia diz que ela viveu 7 anos com o marido desde que se casara, e era viúva de 84. E eu peguei para fazer uma soma. Eu pensei comigo, falei: se essa mulher se casou com 25, com 32 ela ficou viúva. Sabe qual era a condição dessa mulher? O que Paulo ensinou a Timóteo. Eu quero que as viúvas, Paulo falou isso, eu quero que as viúvas novas se casem de novo. Aquela mulher podia casar de novo, irmãos. Só que ela tomou uma decisão, ela falou: não, eu não vou me casar de novo, mesmo que eu tenha direito, eu não vou me casar de novo, eu vou gastar a minha vida perante o Senhor. Quando eu digo morrer, você está achando que é literal? Às vezes, irmão, você está cheio de projetos, e Deus está falando: filho, todos eles são lícitos. E o que você está planejando é bom, só que eu tenho o melhor para você. E sabe que às vezes, para a gente poder receber o melhor de Deus, a gente vai ter que abrir mão do que é bom. Aquela mulher podia casar de novo, irmãos. E ela falou: não, mas agora eu vou me casar com ele.
Agora entenda, com 32 anos, ela ficou viúva e foi para o templo. E ela começou a adorar com jejuns e com orações. Diga comigo, jejuns, diga, e orações. É muito interessante que hoje nós entendemos que isso aqui, tocar, é adoração, mas não é só. Se tu não orar, se tu não jejuar, a tua adoração é limitada. Porque antes de Deus receber a adoração, Deus recebe o adorador. E é assim desde o princípio. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Aquela mulher começou, irmãos, a adorar, orando e jejuando. Ela era de 84 anos. Então, irmãos, se ela tinha 32 quando ela entrou, e ela era de 84, quantos anos ela ficou no templo? 52 anos. Quem aqui tem menos de 52 anos? Irmão, levanta a mão, quem tem menos de 52. Irmão, eu também estou nessa. Essa mulher orou e jejuou mais o que eu tenho de vida e você tem de vida. Mas hoje, irmão, o negócio está tão virado que a gente, uma campanha de 7 dias, Deus vai liberar a bênção. Uma mulher que viveu uma vida orando e jejuando. E mais, irmãos, entenda, ela não jejuava por ela mesma, mas ela jejuava por Jerusalém, para que o Cristo viesse. Sabe o que é a gente morrer, irmãos? É quando eu começar a orar e jejuar. Não para eu ter um carro novo, não para eu ter uma casa nova, mas eu vou orar e eu vou jejuar, para que o Cristo venha em Carapicuíba, aonde Ele venha trazer a redenção, para que Ele venha salvar. Lembra quando Paulo disse, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Para um casamento sobreviver, um dos dois vai ter que morrer. Porque se nenhum opera a morte, a vida vem para os dois. O jejum e a oração, irmãos, vai tratar com tudo que tem aqui que não é do coração de Deus. E muitas vezes não é só pecado, mas são projetos pessoais. Lembra de Ana, 1 Samuel? Ana estava falando, orando a Deus, todo ano subia a Siló, dizendo, Senhor, me dá um filho. E Deus falava, Ana, me dá um sacerdote. Senhor, me dá um filho. Ana, me dá um sacerdote. Até que Ana entendeu. Ana vira e fala, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, e lembrares da tua serva e da tua serva não te esqueceres, eu entregarei como devolvido ao Senhor. Sabe qual é o tipo da igreja, irmão, que Deus está buscando nesses dias? É uma igreja que está disposta a carregar algo dentro de si, de sofrer todas as dores que uma gestante passa. A venta vai ficar grande, vai ter o desconforto. E quando o menino nascer, o que vai nascer não é meu, Senhor, é teu, toma. Eu sofri, mas o que nasceu é teu, toma. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele carinhosamente, caia como morto.
O jejum, irmãos. Se eu fosse ficar falando de jejum aqui, eu falava a noite toda, virava vigília. Eu recém-convertido, um culto de domingo, o Espírito Santo falou para mim, recém-convertido, jejua 40 dias. Desde aquela época, desde novinho que Deus vem procurando me matar. E eu falei assim, eu vou falar com o meu líder de grupo familiar. Eu sei que ele vai falar não, e aí eu estou livre desse intento. No culto de domingo mesmo eu procurei ele. O nome dele é Cesário. Eu falei, Cesário, vamos jejuar 40 dias? Ele falou, vamos começar amanhã. Tá para trás de mim. Agora, irmão, sabe o que aconteceu? Nós começamos. Qual foi o jejum que nós fizemos de 40 dias? De meia-noite até o meio-dia. Ah, pastor, isso aí é jejum de menino. Tira só um refrigerante, tira só o pão e espera 40 dias para ver se a sua alma não vai estar gritando. Aí nós começamos a jejuar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nós não conseguimos jejuar 40 dias. Nós jejuamos 67. Mas também era assim, irmão, se eu estivesse na parada e eu desse a mão para o ônibus, passasse alguém por baixo da minha mão, caía endemoniado. O ministério de libertação, irmão, pipocou. Aonde que estava esse ministério? Dentro de mim. Quando eu comecei a jejuar, a casca foi quebrando de uma semente chamada ministério dentro de mim. Quando isso quebrou, saiu e começou a dar frutos. É isso, irmãos, Deus já tem aí dentro de você um ministério, um chamado, um toque, uma unção, um nível de glória dentro de você. Pastor, por que não manifestou? Porque você continua vivo. Caia como morto. Aí ele vai tocar e vai falar, ei, eu estava morto, porque você estava vivo. Agora que você morreu, olha eu aí, cheguei, vou começar a te usar, eu vou começar a falar contigo. Ah, o pastor não me dá oportunidade. Meu filho, olha os hospitais aí, olha as paradas de ônibus, aleluia. Leva a Bíblia, começa a pregar, vai pregar nas paradas, vai pregar na rua, vai pregar, procura uma casa, um amigo. Faz igual o pastor Everaldo. Esses dias me chamaram, um irmão de um irmão da igreja, começou, através de um CD, ele começou a comprar um bocado de imagem. De Lúcifer, um bocado de capeta aí. Aí me chamaram, porque descobriram, pastor, vamos quebrar, vamos queimar. Eu cheguei para a família e falei, isso aqui para mim é nada. O problema foi a aliança que você fez com eles. Aí eles renunciaram. Eu e minha esposa temos um grupo pequeno na minha casa. Só que eu marquei, eu falei, gente, vocês não queriam fazer uma reunião aqui na casa de vocês? Durante 7 semanas? Vamos falar da palavra. E o pai, um nordestino, piauiense, falou, vamos pastor. Eu falei, estou dentro. Fomos para lá, estamos lá fazendo casas de paz. Eu não preciso do púlpito, irmãos. A gente precisa de pessoas. O seu ministério, irmão, é para tocar pessoas. Então vai lá, irmãos. Mas isso não vai manifestar. Porque quem é servo, muitas vezes busca isso aqui, ó. Mas quem é filho, irmãos, está envolvido. Embora isso aqui faça parte de filhos. Mas não é só isso aqui, irmãos. Você precisa de ir. Às vezes você está com uma pessoa passando um problema lá na tua empresa. Mas você ainda está vivo. O dia que você começar a jejuar. Teve um dia que Deus me falou em cima dessa palavra de Ana. 52 anos ela dentro do templo. Aí um dia eu estou lá na igreja rapando água. Aí o Espírito Santo falou assim para mim. Jejua
8 dias. Fica 8 dias aqui dentro. Aí eu falei, eu vou ficar. Fiquei 8 dias, dormindo lá dentro. Só uma refeição, 18 horas, minha esposa levava uma marmitinha. Irmãos, durante esses 8 dias, eu dormia no colchãozinho no altar. Todo dia, 6 horas da manhã, tinha uma voz que falava assim para mim, ó, vamos filho. Eu dava um pulo e falava, vamos. Fazia higiene pessoal, começava a orar, adorar, jejuar. Aí um dia estou voltando do tênis dentro do carro, o ar-condicionado ligado. E eu todo feliz, adorando a Deus. E o Espírito Santo falou assim comigo, Everaldo, jejua 30 dias. Irmão, a mente humana é uma bênção. Aí eu pensei, 30 dias, se eu jejuar 30 dias, eu vou ficar fraco. Se eu ficar fraco, como que eu vou jogar tênis? O Espírito Santo falou assim, aí eu falei para Deus, falei, Deus, e o tênis? Aí ele falou assim, é sem tênis. Aí eu falei assim, Deus, mas eu gosto tanto. Irmãos, ele falou assim para mim, ó, mas se você não quiser, não precisa me dar. Eu falei, aí apelou. Pegou no calcanhar de Aquiles. E eu falei assim para ele, Deus, eu sempre fiz, vou fazer. Aí comecei a jejuar 30 dias. Irmãos, teve um período que eu fiquei 3 anos sem tomar café. Nesse período eu mergulhei. O pastor de vocês, que é mais doido do que eu, uma vez eu peguei um tal de um jejum que ele fez só de líquido. Não, irmão, eu jejuava até 18 horas com nada, tirava tudo, só água. Depois de 18 horas até meia-noite eu só tomava líquido. O mais grosso que eu tomei foi um açaí. Quase que eu morro, literal. Mas deixa eu falar, irmãos. São nesses períodos que Deus faz coisas que não é numa classe que você vai aprender. Deus vai pegar você e vai te jogar numa outra dimensão. É nesse momento que você aceita o desafio de cair como morto, que Ele vai começar a criar um novo... Criar não, Ele vai só te preparar para te colocar dentro de um outro ambiente. Aí você queria matar o marido. Deus me dá graça, porque se o Senhor me der força eu mato. Aí você vai começar a amar mais o seu esposo. Deus vai te levar para uma outra dimensão, porque você decidiu. Eu tenho falado isso, falei lá na Virtude, vou falar, irmãos. Deus tem dado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja brasileira. Está chegando a hora de Deus começar a levantar os nazireus, homens que vão viver votos de consagração a Deus. Não fica olhando assim para mim com essa cara de ovelha como quem está indo para o matadouro. Dá um sorriso porque lá no final vai ser bênção. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmão, você quer ver uma coisa? Quem já ouviu Deus chamar você esse ano para um período de jejum, mas você ainda não foi? Agora, quem vai para um período de jejum aí?
Aí eu quero encerrar assim, ó, irmãos. Essa prática de oração, de jejum e de cair como morto, é trazer Cristo para o centro. Não é só dizer que Ele é, mas é você colocar Ele no centro, deixar Ele governar. Amém? Parece que vocês não estão muito crentes. Levante suas mãos, vamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Eu tenho um conselho, irmãos, que eu creio que é de Deus. Sabe aquele meu líder que falou assim: vamos começar amanhã? Você que já tem ouvido o Espírito Santo te chamando para o nível mais profundo de oração e de jejum, eu quero te desafiar. Começa amanhã. Começa amanhã. Pastor, amanhã é final de semana. Começa amanhã. Levanta suas mãos. Eu quero orar para que Deus dê graça para você. Dê graça para você ficar firme nesse lugar chamado oração e jejum. Que você possa desfrutar desse ambiente de glória, aonde não vai ser pelo que você faz, mas é pelo que Deus já fez por você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Acende, Deus, essa chama de adoração, Pai. Adorar o Senhor com orações, com jejuns. Tudo que é nosso, Senhor. Tudo que é projeto nosso, nós queremos, Senhor, entregar nas Tuas mãos. E os projetos do Senhor, venha, Senhor, nos nossos corações. O que o Senhor tem preparado para cada um de nós, vem manifestar, Senhor. Vem manifestar, Deus, a Tua glória. Revela-nos, Senhor, o Teu coração. Dai-nos, Senhor, um caminho. Dá esse caminho, Senhor, de permanecer em Ti. Tudo aos que receberam e aos que creram em Teu nome. Aleluia. E deu-lhes o direito de se tornarem os Levante as suas mãos bem alto. filhos. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. Um novo nível de glória sobre a sua vida, sobre a sua casa.
adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Os filhos de Deus cantem o Pai. O Pai